Estamos de volta com o programa Estúdio 36 e agora eu converso com duas psicólogas, são irmãs gêmeas e decidiram aí cuidar dos bichinhos, né, Paula e Marina? Exatamente, Karen. Nós fazemos o que amamos, né? Trabalhar com os animaizinhos de estimação, cãezinhos, gatinhos, tartaruga, galinhas. Já cuidamos de galinha também quando o proprietário teve que viajar. Nossa. Esse é o trabalho que a gente... É uma satisfação pessoal e profissional nossa. Que bom, isso que importa, né? Bom, e agora nessa época do ano que tem fogos, né, de artifício, que faz assim barulho, os cães principalmente, eles escutam mais do que a gente, né? Eles mais apurado que a gente. Como é o que acontece? Eles se estressam, eles ficam bastante agitados, né? O que a gente pode fazer para dar uma amenizada, para dar uma tranquilizada neles? Não dá para generalizar o comportamento que os animais têm, porque cada um é particular. Jeito, né? Tem um mais calminho, um mais agitadinho, estressado. Mas assim, a gente percebe que realmente tem alguns animais que se estressam muito, né? A ponto de tremerem, se esconderem, babar, fugir, né? A respiração ofegante, fugir. E eles sofrem mesmo. Sofrem muito, né? Aí, então, quando você tem um cãozinho que você começa a perceber que dá esses sinais, né? Avisando que tem medo de fogos, tem várias coisas para se fazer para tentar amenizar um pouco, né? Por exemplo, fazer... os cães, principalmente, gostam de tocas, né? Então, colocar uma casinha, um igluzinho, uma caixa de transporte para que ele possa estar num lugar e se sinta seguro, né? Principalmente, não recompensar esse tipo de comportamento. A tendência do ser humano é quando você vê um cão ou um gato, enfim, qualquer animal nervoso, estressado, a tendência é a gente acalmar. Calma, não fica assim. E, na verdade, na cabeça do cão não funciona dessa forma. Você está recompensando o medo dele, aumentando o medo dele, ao invés de passar a informação que está tudo bem. Você fica com peninha do bichinho, vai lá e... E você está agindo errado, você está fazendo com que esse comportamento aumente de intensidade e frequência, e não que se modifique ou cesse. Isso funciona também com pessoas, ou não? Como é que funciona? Não, é um pouco diferente, né? É um pouco diferente. Mas às vezes, quando a criança faz alguma peripécia, aí você vai passar a mãozinha depois, ou a mãe fica braba na hora, depois, meu filhinho fica com peninha, vai lá, passa a mão. Aí já não adiantou nada, né? Eu não gosto muito de fazer comparação, né, de animais com ser humano, mas realmente, assim, muita coisa funciona parecido, né? Bom, vamos voltar aos bichinhos, então. Vamos. Então, além, né, de você estabelecer um local para que ele se sinta seguro, de preferência um local que ele goste, né? Assim, você não vai forçar ele a ficar dentro de uma caixinha de transporte, nem de um iglu, mas um lugar que ele já tem associado, que é bom para ele estar ali, que é seguro para ele ficar naquele momento ali. Então, de preferência, esse tipo de local. Claro, vocês que são especialistas no assunto, vocês são psicólogas, fizeram um curso de psicologia normal. Exato. Né, tratando de pessoas, E aí depois, como é que faz? Vocês fazem uma especialização, adestramento? Como é que funciona esse processo para depois trabalhar com esses animais? Então, logo após o curso de psicologia, né, que a gente vê algumas matérias em relação ao comportamento animal, nós fizemos uma especialização em adestramento em comportamento canino. E a Marina atualmente está fazendo uma pós-graduação na PUC, né? Isso, na PUC de Curitiba, em comportamento canino e felino. Porque a nossa especialidade, a princípio, é cães. Então, agora eu estou começando a obter conhecimento para os felinos, né? Gatos, no caso. Que é um pouco diferente, mas também funciona da mesma forma, né? E vocês têm um site que vocês trabalham. Vocês ficam com os animaizinhos quando os donos precisam viajar. Vocês dão esse atendimento, vocês ficam com eles, vão passear com eles. Como é que funciona isso? No final do ano, né, em épocas de festas principalmente Natal e Réveillon, que as pessoas emendam muito aquela semana, a gente oferece 2 tipos de serviços. Tem o pet sitter, que é quando o proprietário, que é específico para animais que se estressam quando saem de casa, né? Alguns se estressam em ambientes diferentes, com pessoas diferentes. Isso. Gatos, principalmente, que não gostam de sair de casa,
tartaruga, já cuidamos, inclusive, uma vez, né, de uma galinha, de estimação. Aí vocês vão até a casa? Isso. Nós vamos até a casa do proprietário. Porque senão vão começar a levar bichinho lá para casa de vocês, vai ficar complicado. Mesmo que vocês tenham todo esse espaço, essa estrutura. Então, como a Paula estava falando, são 2 serviços. O pet sitter é justamente para animais que se estressam fora de casa, que não estão acostumados. E como é que funciona? A gente vai na residência do proprietário para cuidar do animal de estimação. E daí, assim, o número de visitas por dia ou por semana, enfim, vai depender muito da rotina de cada animal. É um serviço muito individualizado. Que tem que levar comida, água. Isso, higienização, brincar, cuidar, passear, enfim. Vai depender da necessidade daquele animal. Né? E o outro serviço... Além disso, é muito importante, assim... você prestar atenção no comportamento do animalzinho naqueles dias em que ele vai estar longe do proprietário. Né? Se ele está comendo, se ele não está, como é que estão as necessidades, se ele apresentou algum comportamento diferente, os medicamentos, como é que tá, tem que dar bem certinho. No caso, o Pingo, que é esse cãozinho que você tem no colo. Chihuahua. Chihuahua. Os donos foram passear e deixaram com vocês? Karen, o Pingo não. O Pingo eu costumo falar que é um dos meus xodós. Porque ele é tão quietinho, ele é tão comportadinho, ele tá aqui desde quando começou o programa, até antes, né, que a gente estava aqui conversando. Gente, ele não se mexe, ele fica bem comportado. Né? Ele é bem preguiçoso, bem né? Mas o Pingo, nós trabalhamos há quase 3 anos já com ele, com passeio, a gente, né, dá... Autoconfiança dele. Ele era um cachorrinho, assim, um pouquinho mais tímido na rua, ele tinha muito medo de barulho, então a gente trabalhou essas questões com ele, assim. Ele se sente protegido quando tá com vocês ou com os donos. Com certeza, né? Mas o Pingo, assim, os proprietários estão atualmente em Florianópolis, não viajaram nada, mas eu sempre carrego ele quando eu posso. Depois é legal, os donos voltam, né? E elas querem continuar com o bichinho. A gente se apega muito. Se apega, olha só. Você tem algum animalzinho de estimação? Eu tenho 3 gatos. Eu tava conversando com ela antes, porque assim, eu tenho um gato que vai fazer 10 anos e tenho 2 que são de 2 aninhos os dois, eles são irmãozinhos. Eu achei... Nossa, gato com 10 anos é bastante tempo. Geralmente, quanto tempo de vida assim tem um gato? Mas os gatos, os animais hoje em dia têm vivido muito, né? Muito mais tempo, né? Mas Eu, na verdade, cuido dos meus gatinhos como se eles fossem os meus bebês, que eu não tenho filho. Então, assim, antes, quando eu tinha só um mingau, eu conseguia levá-lo para pousadas, hotéis, viajava, levava ele junto comigo. Mingau é o nome de um gato. Um deles. Ele sempre foi muito parceiro para viajar. Agora, com os outros 2, ficaria até inconveniente viajar com 3 gatos, né? Sim. Então, eu até perguntei para elas, eu vou viajar em março, porque como a gente é de Florianópolis, eu prefiro tirar as férias depois da temporada. Aproveito bem agora dezembro e janeiro com as pessoas que eu recebo na minha casa e em março saio para viajar com o maridão. E eu queria saber, na verdade, como fazer isso e agora eu consegui achar um serviço bem para realmente cuidar, né? E a gente percebe que elas gostam mesmo, elas vão cuidar bem dos bichinhos, né? Dos animaizinhos. Um detalhe muito importante é o seguinte, quando o proprietário já sabe, já tem uma viagem programada, não deixar para saber o que vai fazer com o animalzinho em cima da hora. Por quê? Porque pode ter hotelzinho lotado. O próprio pet sitter é bom fazer uma socialização do animal antes. Por quê? Pra gente não chegar lá no dia que o proprietário não tá, o animal olha pra gente, né? Tá, quem é você? O animal não vai nem interagir, porque fica com medo. Então fazer uma socialização antes, não deixar pra cima da hora. Até porque a gente precisa pegar o maior número de informações possíveis da rotina dele. Como é que gosta de comer. Alguns cãezinhos você tem que brincar para comer, senão ele não come. São como se fossem filhos. Vocês são bem calmas, então, né? Porque, nossa, tem que ser muito calma. Não, para lidar com o animalzinho tem que ter muita paciência. E eles passam, eu acho, muita tranquilidade pra gente também, né? Eles dão... Só coisa boa. Se recompensam, né? Com certeza. Amor incondicional. E você, Gabriel, tem algum animalzinho de estimação? Em São Paulo eu não tenho, mas aqui em Florianópolis, na casa dos meus pais, tem uma maltês, tem 2 pinches, uma Akita e uma vira-lata. Poxa, quando vocês viajam, vocês fazem como? Vocês deixam em casa, com caseiro? Eu moro em São Paulo, né? Acho que Seus pais, então? Como é que eles fazem? Acho que eles devem conversar com Eles chamam o Gabriel para ficar cuidando dos viagens. Exatamente. Sabe, Karen, um outro serviço que a gente presta, que também é bem
é bom para os cães, principalmente cães que estão acostumados a sair de casa e a ficar com pessoas diferentes. Alguns clientes meus, quando viajam, pedem assim, Paula, posso deixar na sua casa? Né, que seria a hospedagem, né, fora de casa, não é o pet sitter. Sim. Então, assim, tem jardim, televisão, som. É importante as pessoas... tem um ambiente. Né? Um ambiente específico. Observar, assim, independente do local, ir até o local para ver como questão é que de segurança, conforto. Né? Como é que eles cuidam da segurança, como é que estão os outros animaizinhos que estão hospedados ali, a higiene do local, como é que é feita, se é feito detetização ou não. Se exigem controle, vacina, vermífugo, parasitas. Se misturam, né, porte pequeno com porte grande. E essas pessoas, assim, que agora vão passear com os cachorrinhos, com os cãezinhos, à beira-mar, por exemplo, e o cãozinho tá lá, faz que não pode ir lá na grama ou lá na calçada mesmo. O que é recomendado? O dono tem que levar o saquinho, tem Com certeza. Né? Porque às vezes eles não levam, aí fica lá e passa uma pessoa, pisa em cima, desagradável, né? Na hora de caminhar com o seu cão, eu acho que tem algumas coisas que você tem que ter em mente. Você tem que ser um proprietário responsável, né? Então, se você quer ter um cão que tenha consciência que algumas coisas são necessárias, né? Então, vai sair com um cãozinho na rua, é bem importante você ter um saquinho, né? Para estar recolhendo as fezes, caso o seu cãozinho faça as necessidades na rua. Por quê? Como você falou, outras pessoas vão, ou até mesmo nem todo mundo gosta, nem né? todo então, mundo quem gosta. Não gosta uma questão de saúde pública, claro. né? E além do saquinho, garrafinha de água, cães sempre na coleira, guia, plaquinha de identificação. Tem muita criança que se assusta, né? De repente o cãozinho corre, quer brincar com a criança ou até com o adulto mesmo. Aí a pessoa não entende que é uma brincadeira e leva um choque, assim, se assusta e, poxa... E além disso, a gente não bem pode desagradável, né? Que a gente está lidando com animais, né? Por mais adestrado que seja, por mais acostumado que esteja para andar do teu lado, eles têm instintos. Então, a qualquer momento, não sei... Tem um cachorrinho não castrado macho, passa uma fêmea no cio do outro lado da rua. A gente trabalha nessa área, a gente sabe de diversos casos, assim, bem trágicos. Nossa, tem imagens de alguns animaizinhos pra gente ver aí? Esses são os gatinhos que a gente cuidou. A proprietária viajou para fora do Brasil, ficou um mês fora e nós ficamos cuidando deles. Aí eles estavam numa brincadeira. Olha só que delícia. Também são clientes nossos que a gente cuidou, né? Na própria residência a gente procura do proprietário. Brincar bastante, gastar a energia deles, para eles não se sentirem sozinhos. A galinha. A galinha Carmosina, a Paula dando o café da manhã para ela, né? Nossa, as folhinhas que ela adorava VIP comer. Pra galinha. Não é incrível. A gente chegava, ela já sabia, assim, com o tempo ela foi se acostumando, porque foi um mês. Qual era o nome da galinha? Carmosina. Carmosina. Poxa, a Carmosina tá muito chique aí. Depois a gente soltava. Ai, gente, que a amor. Melzinha. Essa é a Mel na hospedagem lá em casa, dormindo na minha cama, né? Que eu não resisto. E se deixa assim, tranquilo. Eles têm acesso à casa inteira, dormem comigo, com meu marido. A Lara. A Lara também na hospedagem. Fórmula 1, olha só. É interessante você perceber, assim, o que o cãozinho gosta de fazer no dia a dia, né? Então, assim, ali ela estava vendo televisão, porque ela estava acostumada na casa dela a ver televisão. Olha como é que gosta de dormir, para não se estressar, né? Porque alguns cãezinhos, às vezes, se estressam. Essa é a Gabi e a Nina. Eles adoram assistir Discovery Channel, né? Adoro. Quer ver o Encantador de Cães, então. Olha só. Essa é a Gabi, ela tá fazendo esteira. Gente, ele tá em dias de chuva. Tá vendo? E a gente, às vezes, tem preguiça de ir pra academia. Até o cachorro faz... Em dias de chuva a gente anda com academia aí, olha, malhando. Essa hospedagem também. Do condicionamento. Eles fazendo exercício, brincando, interagindo. Gente, que delícia, né? É tão gostoso. Tem que cuidar. Então, eles voltam pra casa felizes. Eles trazem tanta alegria pra gente, né? E uma dica, assim, né, Karen? O animalzinho é como uma cliente nossa colocou num depoimento no site. Ele não engana, né? Então, assim, independente de onde você vai deixar, com quem você vai deixar, ele vai te mostrar como é
como é que ele se sentiu nesse tempo. Sim. Você vai reparar se ele perdeu peso. Às vezes o estresse é tão grande que ele, né, desenvolve algum probleminha de pele. Automutilação. Então, assim, ele vai mostrar se ele gostou da pessoa com quem ele ficou. Vocês vão passar esse relatório para os donos. Exatamente. A gente tem relatório Legal. diário. Diariamente a gente entra em contato com os proprietários, Poxa, telefona, bacana manda o trabalho de foto. vocês, bem legal. A gente faz mais um intervalo e volta daqui a pouquinho com mais Estúdio 36.